É muito bom iniciar mais uma semana com o coração expressando a gratidão a Deus por mais um lindo dia de vida e pelo privilégio de estar iniciando mais um vídeo. Por isso também a minha gratidão a você que está assistindo. Hoje o tema é muito interessante. Vou falar sobre o fascínio pelo proibido. Aí vem uma pergunta: por que não? Como de costume, eu convido para uma reflexão que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom precioso e gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Quando nós falamos do fascínio pelo proibido, vem a polêmica dos questionamentos. Os questionamentos fazem parte das características da personalidade de cada pessoa. Esses traços marcantes, eles se manifestam desde a mais tenra idade, quando inicia a formação de uma criança. E quando a criança começa a tomar ciência das coisas, ela passa a perguntar, principalmente quando o adulto ou o pai proíbe de fazer certas coisas. E ela pergunta, por que não? Por que não, papai? Então, isso faz parte do processo de aprendizagem. As crianças são curiosas por natureza. E elas querem conhecer, querem desvendar o desconhecido. Isso é muito fascinante, mas também muito perigoso. E quando nós falamos em fascínio pelo proibido, quando Deus criou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, Ele deu a eles uma dádiva maravilhosa, que se chama livre-arbítrio. Esse dom precioso que dá a liberdade de escolha para qualquer pessoa, felizmente ou infelizmente, às vezes é mal utilizado. E devido à liberdade de escolha, deliberadamente muitos escolhem o pior. Mas também existe a oportunidade de sair do pior e escolher o melhor. No cenário bíblico aparece o personagem muito conhecido, muito admirado e um dos mais importantes das Escrituras Sagradas. Trata-se do rei Davi. O rei Davi se projetou ao vencer o gigante Golias. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele conseguiu derrotar aquele gigante apenas com uma pedra, acertando bem na sua cabeça e o feriu mortalmente. Mas, quando o rei Davi se tornou soberano de Israel, numa tarde ociosa, ele, ao contemplar uma mulher que se banhava próximo ao seu palácio, ele realmente caiu ao indagar consigo mesmo. Por que não? Por que não tê-la? Por que não possuí-la? E dessa forma, Davi caiu em desgraça e demonstrou o lado mau que habitava no seu coração. Ao cometer o adultério e ao pedir que o seu general colocasse aquele militar à frente de uma emboscada, ele condenou à morte a Urias. E isto colocou
Davi nas profundezas das consequências que ele havia praticado. Deus o perdoou, mas as marcas ficaram profundas na sua vida. O fascínio pelo proibido é uma coisa que nós temos observado desde o tempo de criança. Muitas vezes eu não entendia e não aceitava esta imposição, então vinha sempre o questionamento. O interessante dessa história era que quando se proibia alguma coisa, despertava uma forte curiosidade e o desejo de saber por que era proibido. E assim, os seres humanos demonstram a sua rebeldia e deixa de cumprir as regras. Muitos querem a liberdade e transformam a liberdade em libertinagem. E as consequências em quebrar as leis são graves. E nós temos as leis naturais e as leis divinas. As leis divinas, elas são complementadas pelas leis naturais. E quando essas leis são quebradas, as consequências são terríveis. Atualmente, podemos observar a agressão à natureza. Podemos observar os filhos rebeldes, a agressão à vida. Uma sociedade produzindo terríveis fatos em consequência de um comportamento permissivo, onde se quebra valores e os princípios morais. Uma boa notícia é aqueles que obedecem às leis e são fiéis a Deus. Nós temos aqui uma afirmação muito legal, que diz o seguinte: Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E o segundo texto está em Eclesiastes 12, verso 13, que diz o seguinte: de tudo o que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então nós temos uma escolha: não quebrar as regras, ser obedientes, ser fiéis às regras naturais e às regras divinas, para que sejamos felizes e tenhamos nessa vida um final feliz, porque uma maravilhosa eternidade, uma vida eterna nos aguarda. Antes de encerrar, eu gostaria apenas de apresentar aqui a capa desse livro. Por que não? É muito interessante. Essa aqui é apenas a capa do e-book. Eu sou o Ezequiel Camilo da Silva, e se você tiver interesse em adquirir esse trabalho, graciosamente, basta entrar no site da BUPOC Portugal, colocar o meu nome e você poderá obtê-lo de graça. Muito obrigado pela sua atenção, e se você gostou do vídeo, por favor, coloca um like ou inscreva no meu canal. Até a próxima, se Deus quiser.